Olá, como vai? Estamos aqui com o professor Virgílio Cacheta Reis para mais uma vez com a gente fazer análise de uma foto. A história da foto, então, traz hoje Juscelino Kubitschek com a Caravana da Integração Nacional, que foi formada por 130 veículos procedentes de diversos estados do Brasil para chegar em fevereiro de 1960 à nova capital, Brasília. Era formada somente por veículos nacionais. Foi pensada 4 anos antes de sua realização pelo Grupo Executivo da Indústria Automobilística, GEA, que era o órgão responsável pelos estímulos à produção nacional. Juscelino Kubitschek, então, ele entra numa das 25 romizetas que desfilaram pela esplanada dos ministérios. A romizeta foi resultado de uma parceria de uma indústria de Santa Bárbara do Oeste com uma indústria italiana, tudo capital privado, que passa a produzir então carro em 1956. Outros carros participaram da caravana, como Fuscas, Kombis, DKV, Vemag e Cinca. Mas outro aspecto que merece destaque é a estruturação do modal brasileiro de transportes, que passa a ser feito na dependência de rodovias. Tudo isso, então, nos ajuda a analisar o professor Virgílio. Professor, qual era a ideia de Juscelino Kubitschek ao entrar num carro, numa caravana que chega a Brasília? A ideia de otimismo, né, de uma nova capital, cuja construção havia sofrido muita resistência, principalmente por conta do Rio de Janeiro, né, dos custos, né, das denúncias nunca apuradas, né, de desvios. E Brasília traz consigo a expectativa do chamado nacional desenvolvimentismo, dentro da Guerra Fria, de que o Brasil finalmente poderia superar a pobreza, a desigualdade, o subdesenvolvimento, através da indústria, que havia sido o símbolo do desenvolvimento norte-americano, a indústria automobilística. E é isso que leva, o que leva o Brasil a fazer a opção por esse sistema de transporte? Há um entusiasmo de ter acesso a um combustível que na época era relativamente barato, o petróleo, farto, em consonância também com interesses norte-americanos, as empresas petrolíferas, né? Então, seria uma proposta de um desenvolvimento, de certa forma, já precedido pelo dos Estados Unidos e também da Europa, né? De fato, a indústria automobilística, né, a cadeia em si de produção, gerava muitos empregos, e empregos qualificados, de maneira que se esperava uma classe média que a partir daí poderia irradiar não só a partir de São Paulo, mas também depois de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né, enfim, né, de que a indústria automobilística seria uma das principais fontes de desenvolvimento da sociedade brasileira, desenvolvimento qualificado, né? Sim, e quais são as consequências no desenvolvimento do país, desse trabalho em cima da indústria automobilística? De fato, o Brasil se desenvolve, né, começa a se desligar um pouco do aspecto agroexportador, que era muito importante até ainda o governo de Juscelino Kubitschek. O Brasil, depois de alguns anos, passaria a ser, ainda que em escala modesta, um exportador também de produtos industrializados aqui para a América do Sul, para outras regiões do planeta. Mas há uma concentração de riqueza que talvez não fosse o pensamento do grupo do Juscelino Kubitschek e depois de outras presidências, né? Porque São Paulo vai concentrar, ainda na década de 70, uma tentativa pequena de descentralização, que é Minas Gerais. Mas, de qualquer forma, ainda se fica no Sudeste, né? Mas os resultados são efetivos, inclusive, anos depois na política, né? Porque São Paulo passa a ser o centro da indústria brasileira. Isso vai ter desdobramentos também na política, principalmente a partir da década de 80. Professor, a indústria nacional, se pode dizer que ela ganha em longo prazo ou ela se prejudica ao ficar montada em cima de uma indústria automobilística, se calcar a economia de produção em cima?
A riqueza gerada pela indústria automobilística deveria ter permitido o desenvolvimento de outros segmentos do transporte. Houve, por exemplo, o do transporte aéreo. O Brasil conseguiu integrar o seu território, mas houve, por exemplo, o decréscimo do setor ferroviário. E o atraso do Brasil para um país do porte, né, é muito grande. Quando nós comparamos com a Índia, com a China, com os Estados Unidos, com o Canadá, né? Então, se hoje o Brasil tem um desenvolvimento razoável do ponto de vista rodoviário e do ponto de vista aéreo, do ponto de vista ferroviário, deixa muito a desejar, né? Então, esse é um dos hiatos do desenvolvimento do Brasil que precisaria ser, digamos, remediado, né? A tecnologia, a mão de obra, e o território brasileiro favorece também uma complementação pela via ferroviária. Professor, o senhor fala em via ferroviária. Haveria a possibilidade do Brasil resgatar esse tempo perdido na questão do modal ferroviário? Sim, e integrar não só o território nacional, mas também dentro do próprio Mercosul, né? Nós não podemos nos esquecer que parte da integração hoje da União Europeia foi em função do desenvolvimento e também da conexão das redes ferroviárias, né? Basta lembrar que durante a Guerra Fria, até talvez os anos 70, a rede portuguesa e espanhola não se integrava na fronteira por conta de diferenças políticas, né? Então, passado o momento da Guerra Fria e havendo a consolidação da democracia, o Brasil poderia contribuir para a integração física do Mercosul, né? E hoje, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de custos, né, o transporte ferroviário seria uma excelente opção. O agronegócio tem tentado resgatar o transporte ferroviário? Sim, né? E o Brasil deveria estimular mais, né? Principalmente, como também nas hidrovias, que o Brasil não chegou a desenvolver, como os norte-americanos, né, fizeram, né? Então são dois tipos de transporte pouco explorados hoje no Brasil, o ferroviário e o aquático, vamos chamar assim, né? Então há essa possibilidade. E quais são as dificuldades? Quais seriam as dificuldades, então, para o desenvolvimento, para o resgate, digamos assim, desse transporte ferroviário? Um desinteresse das elites econômicas e políticas por esse tipo de transporte, o que faz com que o Brasil perca muito tempo, né, para um desenvolvimento mais acelerado, né? Então, e um desenvolvimento de transporte que faria o país depender menos das alterações de preço, né, do petróleo, por exemplo, né? Então, hoje, de fato, né, o grupo político que se posicionar a favor do transporte ferroviário, né, traria uma grande contribuição para o desenvolvimento econômico. Em uma outra oportunidade, vamos poder analisar uma foto de Juscelino Kubitschek, o presidente dos 50 anos em 5. Agradeço a presença do professor Virgílio Cacheta Reis. Obrigado. E aguardo você para o nosso próximo A História da Foto.